Seja bem-vindo a mais uma aula sobre a doutrina católica. Eu sou Rafael Brito, professor e mestre em teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, e eu quero trazer para você alguns esclarecimentos que nesse tempo aqui, seja na arena da internet e seja em outros lugares, as pessoas não compreendem o que a igreja entende sobre o ecumenismo. O que é ecumenismo? Por que a igreja fala sobre esse assunto? E nesses últimos tempos nós temos estamos vendo uma grande confusão em relação a este ato em que a Igreja Católica, desde a sua essência, chama aquilo que é a unidade dos cristãos como ecumenismo. As pessoas confundem o que é diálogo ecumênico e diálogo interreligioso. E alguns que não têm honestidade intelectual para poder explicar sobre o que seria isso, misturando as coisas entre a declaração da Unitatis Redintegratio, que trata sobre o ecumenismo entre os cristãos, e a declaração do Concílio Vaticano II, Nostra Aetate, que trata sobre o diálogo com outras religiões não cristãs. Duas coisas completamente diferentes. Eu quero tratar com você aqui hoje especificamente sobre o que é o ecumenismo. Serão duas aulas que eu vou dar aqui para você, que eu vou deixar para você. Hoje trataremos especificamente sobre o que é o ecumenismo para a Igreja Católica e para o Catecismo. Então já deixe seu like, se inscreva no canal, você que gostaria de saber melhor sobre isso. E eu vou pegar justamente o Catecismo da Igreja Católica, o Catecismo amarelo, tanto tem sido atacado nesses últimos tempos, para poder trazer para você o que claramente o catecismo ensina sobre isso. Bom, a primeira coisa que nós temos que compreender é que o Concílio Vaticano II, no decreto Unitatis Redintegratio de 1964, define alguns pontos a respeito sobre por que é necessário o diálogo ecumênico. E o diálogo ecumênico, a palavra já diz diálogo, não está de forma alguma, como dizem alguns, buscando uma unidade falsa ou uma unidade que traz e que relativiza a fé. Muito pelo contrário. Bom, vamos ver o que diz o documento Unitatis Redintegratio, que se encontra também no site oficial do Vaticano, né? E eu quero que você já possa também ler esse documento, se você ainda nunca leu, para que você compreenda aquilo que é a realidade. No proêmio, no início, na introdução do documento, os padres conciliares, de um modo especial também padres conciliares, e vamos colocar aqui um grande conhecido desses últimos tempos, o então arcebispo Marcel Lefebvre, fundador da Fraternidade São Pio X, assinou este decreto e todos os outros decretos e documentos do Concílio Vaticano II. Seja muito claro isso, ok? Mas veja o que diz o decreto. Promover a restauração da unidade entre os cristãos é um dos principais propósitos do Sagrado Concílio Vaticano II, pois Cristo Senhor fundou uma só igreja. Todavia, são numerosas as comunhões cristãs que se apresentam aos homens como a verdadeira herança de Jesus Cristo. Veja como o decreto já começa a dizer. É fundamental que a igreja procure a unidade entre todos os cristãos. Quem são os cristãos? Começar, nós católicos. Depois você vai ter os ortodoxos. Depois você vai ter também as comunidades protestantes, luteranas, anglicanas, enfim, aqueles que são os dissidentes. Porém, que existe algo em comum em algumas dessas 5 igrejas, né? Em todas as 5, que é o batismo. Na Igreja Ortodoxa, todos os sacramentos, porque tem sucessão apostólica reconhecida, são válidos. O batismo em igrejas como as igrejas anglicanas, calvinistas, luteranas, igrejas, vamos dizer assim, chamadas históricas, nós reconhecemos o batismo. Então aqui existe um elemento primordial. Mas veja,
O Concílio Vaticano II diz que Cristo fundou uma só igreja. E é justamente esta única igreja que Cristo fundou. E ele fundou como? Ele fundou por intermédio do apóstolo Pedro. Portanto, diz assim que a definição é promover a restauração da unidade entre todos os cristãos é um dos principais propósitos do concílio ecumênico. E assim, então, continua dizendo para nós o nosso Concílio Vaticano II, nesse sentido. Nisto se manifestou a caridade, falando sobre os princípios católicos do ecumênico, né? Do ecumenismo. Cristo, Filho unigênito de Deus, foi enviado ao mundo pelo Pai a fim de que o homem dessa nova vida, feito o homem desse nova vida, a redenção. E aí vai se falar sobre a ruptura dessa unidade. E portanto, então, algo muito importante que desde o início, claramente, o Concílio Vaticano II, o Catecismo da Igreja Católica e todas as declarações dos papas e do magistério, vai dizer o seguinte, veja assim, assim a Igreja, a única grei de Deus, como um sinal levantado entre as nações, oferecendo o Evangelho da paz, todo o gênero humano, peregrina em espera, rumo à meta da pátria celeste. E esse é o sagrado mistério da Igreja, em Cristo, por Cristo, realizando o Espírito Santo. O que quer dizer aqui? Quer nos dizer que já o documento nos ensina que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo. E os outros irmãos que saíram dessa igreja, compete à Igreja Católica, que tem como sucessor o apóstolo Pedro, tem a missão de confirmar os irmãos na fé, de dialogar com esses irmãos, para que ao fim de tudo, sejamos uma só igreja e um só pastor. E uma só igreja, a Igreja Católica. E assim o Catecismo da Igreja Católica vai tratar sobre esse assunto quando nos diz assim, número 816, preste bem atenção. A única igreja de Cristo. É mais claro que isso? Eu não sei. Qual a clareza que tem aqui que tem que ter? A única igreja de Cristo é a que nosso Senhor, depois da ressurreição, entregou a Pedro para que fosse seu pastor e confiou a ele e aos demais apóstolos para propagá-la e regê-la. Esta igreja constituída e organizada neste mundo como uma sociedade subsiste na, em latim, subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. O que significa este termo subsiste na Igreja Católica? Meus irmãos, é só mesmo alguém que não tem, eu posso dizer aqui para você, uma honestidade intelectual para poder deturpar o texto. E assim sendo, o termo que já se encontra no catecismo, subsistit in, já foi numa declaração Domini Jesus, do então prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, Joseph Ratzinger, onde esclarece, no número 16, sobre o que é esse subsistit in, que o Vaticano II fala no documento Unitatis Redintegratio, ensina o que significa subsistit in. Bom, assim diz o documento, tratando sobre a unicidade, sobre a verdade, sobre que a Igreja Católica tem essa realidade da universalidade católica e ao mesmo tempo é una, então tem essa unicidade. O então cardeal prefeito da congregação, futuro Bento XVI, dirá o seguinte: os fiéis são obrigados a professar que existe uma continuidade histórica radicada na sucessão apostólica entre a Igreja fundada por Cristo e a Igreja Católica. Então, nós cremos na Igreja una, santa, católica e apostólica. Então, os fiéis são obrigados a professar isso. E você sabia que as 5 igrejas rezam este mesmo credo? Eu estou dizendo a Igreja Ortodoxa, também as outras igrejas, chamadas igrejas
dos irmãos separados, ligado à tradição protestante, daqueles que são das raízes antigas, mesmo com todos os seus problemas teológicos e com algumas questões até mesmo heréticas. Eles possuem e professam isso aqui ligado ao batismo. Então aqui já nos diz ainda, Bento XVI, esta é a única igreja de Cristo que o nosso Senhor, depois de sua ressurreição, confiou a quem? A Pedro. Tá claro? Para apacentar, encarregando a ele e aos demais apóstolos de difundirem e de a governarem, levantando-a para sempre como coluna e esteio da verdade. Esta igreja, como sociedade constituída e organizada neste mundo, subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Aí, Ratzinger explica aquilo que está aqui no Catecismo e aquilo que está nos documentos do Vaticano II. Seria muita mesmo desonestidade alguém dizer que o texto é ambíguo, se já está explicando, e assim nos diz. Com a expressão subsiste em, o Concílio Vaticano II quis harmonizar duas afirmações doutrinais. Por um lado, a de que a Igreja de Cristo, não obstante as divisões dos cristãos, continua a existir plenamente só na Igreja Católica. E por outro, a de que existem numerosos elementos de santificação. Elementos, não plenitude, mas elementos. Qual é um deles? O batismo. Mas não tem a plenitude ainda da unidade, da verdade. Mas o Espírito Santo que estes irmãos receberam através do batismo, nós pedimos a este Espírito que os ilumine, que os conduza. Então continua. Por um lado, harmonizar as duas realidades doutrinais, que a Igreja de Cristo, não obstante as divisões que existiram ao longo da história, ela continua existindo. Mesmo diante das divisões, onde nós olhamos tantos cristãos, professam Cristo, não na sua plenitude como nós. O Concílio Vaticano II está dizendo, mesmo o mundo vendo as divisões dos cristãos, a Igreja de Cristo existe. A Igreja de Cristo, ela é viva. E ela é viva onde? Nessas divisões, não. Na Igreja Católica. E por outro, a de que existem numerosos elementos de santificação e de verdade fora de sua composição. Isto é, nas igrejas e comunidades eclesiais. Veja a diferença entre igrejas. Aqui a igreja está falando das igrejas orientais, ortodoxas, que possuem aquilo que nós chamamos de sucessão apostólica, como, por exemplo, o Patriarcado de Constantinopla, que o sucessor ali é o sucessor do apóstolo André, como as igrejas ortodoxas de vários ritos e tradições como a Alexandrina, Antioquina, como também a cópita. São igrejas. E as outras são consideradas aqui na Domini Jesus, na época tem uma maior repercussão, porque a declaração chama os protestantes, as outras igrejas de raiz protestante, de comunidades, não de igreja, comunidades cristãs. Comunidades eclesiais, que ainda não vivem em plena comunhão com a Igreja Católica. Acerca dessas, porém, deve afirmar-se que o seu valor deriva da mesma plenitude da graça e da verdade que foi confiada à Igreja Católica. Quer dizer, aquilo que eles possuem de elementos de santificação só possuem porque derivam da Igreja Católica. É muito simples. Da onde vem o batismo, por exemplo, que nós reconhecemos em algumas igrejas, ok? De qual lugar que vem? Foi por eles mesmos? Foi porque o Lutero simplesmente lutou contra a igreja e colocou na cabeça dele, bom, agora eu vou fundar uma igreja. Não.
Se ele tem elementos de santificação, por mais que seja herético e por mais que se tenha dividido, né? Nós vamos tratar isso com mais calma. O batismo, ele só pode ser batismo porque um dia ele foi batizado por alguém católico, por um bispo católico. E por sua vez, existe uma realidade que os liga indiretamente a essa igreja, mesmo não estando em unidade com ela. E assim, voltando, meus irmãos, ao catecismo, veja como é bom estudar, como é bom não deixar ser levado por vãs doutrinas. Diz ainda o catecismo: o decreto do Concílio Vaticano II sobre o ecumenismo explicita: pois somente por meio da Igreja Católica de Cristo, a qual é meio geral de salvação, pode ser atingida toda a plenitude dos meios de salvação. Cremos que o Senhor confiou todos os bens da nova aliança somente ao colégio apostólico, da qual Pedro é o chefe, a fim de constituir na terra um só corpo de Cristo, ao qual é necessário que se incorporem plenamente todos que de alguma forma pertencem ao povo de Deus. Então veja que de fato o catecismo da Igreja Católica ensina a respeito do ecumenismo. Mas ainda o catecismo continua sempre pautado sobre aquilo que a igreja diz. No número 817. Na realidade, nesta una e única igreja de Deus, já desde os primórdios surgiram algumas cisões. Verdade. Você já vai ver isso, por exemplo, nas cartas de São João com o problema dos gnosticismos, dos gnósticos. Divergências mais amplas nasceram nos séculos posteriores. Verdade. Nós vamos ter aí o grande cisma do Oriente, né? Com Miguel Celulari no século XII, no século XI. Depois, as comunidades não pequenas separaram-se da plena comunhão com a Igreja Católica. Quer dizer, o documento só está dizendo o seguinte, minha gente. Todos aqueles que são chamados de cristãos, porque tem o batismo reconhecido pela Igreja Católica, são filhos dissidentes dessa igreja, pelo qual a igreja reza para que voltem para casa como filho pródigo. E ela ora, ela reza para que eles voltem. Mas enquanto isso, precisa-se dialogar em uma sociedade onde, na praticidade, por exemplo, você necessita de ter um relacionamento. Por exemplo, o que tem em comum entre nós? Primeiro, a fé em Jesus Cristo. Mas e os valores cristãos, por exemplo, é pensar praticamente. Vamos pensar, por exemplo, naquilo que as lutas que nós temos enquanto igreja em relação à vida. Pega na política, por exemplo. Vamos pegar, por exemplo, a bancada chamada evangélica. Se nós não nos unirmos a eles naquilo que é os valores cristãos, a favor da vida e tantas outras bandeiras, como nós iremos, por exemplo, construir uma sociedade, cada um no seu quadrado, sem diálogo? E aqui volta, diálogo ecumênico. É um diálogo de pessoas que conversam entre si. Uma vez eu dei um exemplo claro. Por exemplo, eu tenho uma tia que é da Assembleia de Deus. Sou católico. Essa tia intercede por mim, ela reza por mim. Muitas vezes quando eu vou visitá-la, minha tia diz, filho, a tia quer rezar por você, quer orar pela tua vida. Minha tia impõe as mãos e ora por mim. Eu vou dizer pra minha tia, não tia, não coloca a mão na minha cabeça não ora por mim não, porque a senhora não está em plena comunhão com a minha igreja. Você entende que existem coisas práticas que a vida precisa de responder? Mas que ao fim de tudo, qual é o coração do diálogo ecumênico? É que esses filhos voltem para a igreja. Que esses filhos tenham a certeza e a plenitude, e tantos evangélicos estão voltando para a igreja. Agora, é importante dizer uma coisa. Alguns dizem, então quer dizer que o Bispo Macedo, na Igreja Universal, o Apóstolo Valdomiro, batiza, que faz... Não, a igreja não reconhece. Não são todas as igrejas, viu? Sobretudo as igrejas pentecostais, que a igreja reconhece o batismo. E que tem sacramento.
muitos que eram dessas igrejas, quando vêm para a igreja católica, tem que ser catequizado e batizado. Não é a festa, a casa da mãe Joana. Então, aquilo que São João Paulo II falou sobre o catecismo da igreja católica, ele é seguro para a fé. E ele não está em descontinuidade com os outros catecismos, como este catecismo de São Pio X e o catecismo maravilhoso romano. Continuando, e quando se fala no número 819, que foi muito criticado, diz assim, número 818, os que hoje em dia nascem em comunidades, está falando em igreja? Está falando em comunidades que surgiram de tais rupturas e estão imbuídos da fé em Cristo, olha isso, não podem ser acusados de pecado de separação. E a Igreja Católica os abraça com fraterna reverência e amor, justificado pela fé recebida em Cristo. Da onde que o catecismo tira isso? Aqui, número 3 do decreto do Concílio Vaticano II, que padres conciliares, como fundador da Fraternidade São Pio X, assinou. Olha aqui. Nos séculos posteriores, número 16, porém originaram-se dissensões mais amplas. Comunidades não pequenas separaram-se da plena comunhão da Igreja Católica, algumas vezes não sem culpa dos homens, de um e de outro lado. Aqueles que, porém, agora, atrás, não podemos, a Igreja não está dizendo que o cisma de Lutero não é pecado, que o que Lutero fez não é pecado, o que Miguel Celulari fez não é pecado, o que os homens, por pecado em si mesmo, por arrogância, por heresia, fizeram. Mas essas pessoas, elas cresceram hoje, passou-se quase mais de 500 anos. E a minha tia, por exemplo, né, que cresceu dentro da realidade da igreja dela, eu posso chamar ela de herege na cara dela. Por quê? Porque o que ela teve de ensino foi isso. Portanto, então, eu preciso de trazer a ela a plenitude da verdade. Apesar que ela professa Jesus, mas não na sua plenitude, mas a minha igreja ilumina ela. Então, o diálogo ecumênico é não negar a verdade, não perder a sua própria essência, né? Claro que depois vai ter alguns abusos de alguns que não entenderam o que é o diálogo ecumênico. Por exemplo, alguns que vão rezar com os evangélicos e tiram a imagem de Nossa Senhora, por exemplo. Não. O ecumenismo, ele parte da própria identidade. Já ensinou isso para nós Bento XVI, São João Paulo II, Papa Francisco, o próprio Papa Leão XIV, enquanto cardeal, prévost e também bispo. Veja, não compreender isso é não compreender a essência da Igreja Católica. Então, não podem ser acusados de pecado de separação, porque quem pecou foi os fundadores dessas igrejas lá atrás. A Igreja Católica os abraça com fraterna reverência e amor, pois que creem em Cristo e foram devidamente batizados. Eles estão batizados, aqueles que a igreja reconhece que o batismo é válido. Eles estão em uma certa... Tá falando que é plena comunhão? Não, está dizendo, estão em uma certa, em uma fração, em uma certa comunhão, embora não perfeita, com quem? A Igreja Católica. Aí você tem, por exemplo, nas perseguições, como no nazismo. Você tem as perseguições, por exemplo, das revoluções turcas, otomanas. Você tem a Revolução Stalinista, aonde, por exemplo, amados, você vai ter nos campos de concentração cristãos, como, por exemplo, o grande teólogo e pastor Bonhoeffer, que morreu junto com católicos. Eu que tive a oportunidade de estar na China 5 vezes, escutei dos católicos situações como essas, que no tempo, por exemplo, da perseguição de Mao Tse-tung, o comunismo não via assim, não, você é cristão, você é mais light, você é católico. Não, é todo mundo cristão, vai todo mundo ser perseguido. E os cristãos se colaborarem entre eles, não só enquanto igreja, mas enquanto cidadãos. De um esconder o outro, como fazia-se também na época do grande nazismo, onde os judeus eram escondidos por católicos. Caridade, o amor, testemunho de Jesus Cristo, fala maior do que qualquer coisa. Porque é na perseguição que nós encontramos o verdadeiro sentido de sermos cristãos.
E eles diziam, muitas vezes, as comunidades separadas acolheram os padres nossos, por exemplo, o padre Luiz me explicando a esse respeito, dizendo, os dominicanos foram escondidos aqui em Taiwan, Rafael, pelas comunidades presbiterianas. E eles celebravam o Santo Sacrifício escondidos nos porões das casas. Então a vida vai falar a verdade. Então dizer que existe erro aqui para jogar fora, está contra, por exemplo, o que São Pio X ensinou, Mortalio Animus, é uma falta grande de sensibilidade e de, não posso dizer, de, a palavra até foge, né? Mas de honestidade intelectual. Porque sim, São Pio X bateu muito sobre o falso ecumenismo. Pio X dizia, o ecumenismo verdadeiro é voltar à Igreja Católica. E ele dizia, porque existiam movimentos na época de São Pio X que queriam relativizar a fé católica. Aí o Concílio Vaticano II se baseia onde? Se baseia em São Pio X. Em dizer que precisamos dialogar. A ideia de ecumenismo que se tinha na época de São Pio X não é o mesmo que se tinha na época do Vaticano II. Na época de São Pio X queriam se criar uma espécie de uma igreja global. Ainda existe isso, mas uma relativização da igreja. Aqui é um decreto sobre como tenho que dialogar e reconhecer. Até que chega a plena unidade com quem? Com a Igreja Católica. Rafa, mas eu não concordo com você. Você já leu isso aqui? Você já leu os documentos? Você já leu a Mortalio Animus de verdade ou você ficou repetindo o que te ensinaram? Eu vou fazer esse tipo de vídeo aqui na internet de apologética porque eu acho muito importante, enquanto professor, ensinar você que me acompanha. Eu tenho um dever moral. Eu fiz essa promessa quando eu me formei em Roma. Nós colocamos a mão sobre o Evangelho e sobre o catecismo da igreja, dizendo que nós iremos propagar e ensinar a verdade. Não podemos, de forma alguma, ser levianos no ensino da palavra de Deus e da verdade da igreja. A doutrina. Doutrina significa ensinamento. Então hoje eu tratei com você sobre ecumenismo. O que é o ecumenismo? O que é o diálogo ecumênico? Depois eu vou trazer para você o que é o diálogo interreligioso em um outro vídeo. Preste bem atenção, fique atento a isso. E são formações concretas. Eu vou deixar para vocês as referências também para que você estude e leia, ok? Depois nós vamos tratar sobre, por exemplo, as polêmicas sobre os muçulmanos, sobre os judeus, sobre as outras religiões, onde o catecismo fala sobre, por exemplo, o monoteísmo dos muçulmanos e dos judeus. A grande pergunta é se é o mesmo Deus que eles adoram. Eu preciso trazer isso para você. Muito bom. Já aproveitando, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. E eu quero também dizer para você que, se você gosta do meu trabalho, eu quero estender as minhas mãos e pedir para que você possa também continuar sustentando o nosso trabalho. Nós temos um trabalho amplo de ajuda também às pessoas e você pode fazer a sua oferta, a sua doação aqui nessa chave Pix, 1998-324-1130. E você pode justamente trazer a sua oferta. Deus abençoe muito a sua generosidade. Nós tivemos um grande problema que fomos lesados. Um hacker entrou, pegou as contas, né, da nossa empresa, que ajuda tantas pessoas, e nos roubaram. Então, se você pode nos ajudar, para que eu possa continuar trabalhando aqui e ter também força para continuar trazendo todo esse ensinamento para você, por favor, nos ajude. Deus abençoe e compartilhe esse vídeo. Que nosso Senhor te abençoe poderosamente e que os anjos estejam com você.